Bom dia, irmãos, da paz do Senhor Jesus, aqui em Nova Guataporanga, para trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus vem nos dar sabedoria de seguimento do Teu Espírito Santo. Que as pessoas possam ouvir a palavra e tocar o seu coração e se converter dos seus maus caminhos. E que Deus abençoe a vida de todos. Peço para os irmãos se inscrevam no canal, dê o seu joinha e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Som. Ei. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos nesta manhã. Estou aqui para representar o meu Senhor Jesus, quando Ele disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Eu não estou aqui para representar ninguém, a não ser Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida, que nunca houve nem haverá um Deus tão grande e poderoso quanto ao Senhor Jesus. E que o teu nome seja adorado e glorificado em todos os lugares, em todo o tempo, até que o Senhor venha. Eu não vim aqui para falar de papa, eu não vim aqui para falar de pastor, eu não vim aqui para falar de padre, eu vim aqui para falar de Jesus Cristo. Quando Ele disse de pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, eu vim aqui pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que cura, que salva e transforma o homem pecador, se ele abrir seu coração e se entregar a Jesus Cristo e se converter dos seus maus caminhos. Porque a palavra de Deus, ela fala em João 8:47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, não gosta de ouvir, recusa. Quem não é de Deus, não abre o seu coração para ouvir a palavra, as Escrituras. Porque o mundo vive disperso, o mundo vive de qualquer jeito. O inimigo oferece tudo, prazeres, oferece atrações, distrações, para tirar a atenção do foco que é Jesus Cristo. E a verdade é essa: se Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, está lá em João 3,16, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo está na decadência, o mundo está na perdição, o mundo cada vez mais pior, mas a cegueira espiritual tomou conta do ser humano, que não deixa ver a decadência que está acontecendo neste mundo. E a palavra de Deus vem nos dizer em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Está escrito nas Escrituras, essa que eu estou aqui aberta para ler, expor e meditar. Eu espero que onde você estiver, você está fazendo isso. Porque sua atenção
está fora da palavra, é porque o inimigo age na tua vida. Não deixa ouvir. Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos, as pessoas iam odiar. As pessoas iam blasfemar. As pessoas iam ficar irritadas com a verdade das Escrituras. Mas a Escritura diz para a gente pregar em tempo e fora de tempo, não importa. Se as pessoas gostam ou deixam de gostar. Meu dever é pregar a palavra. Meu dever é pregar Jesus Cristo e sua verdade. Porque Jesus Cristo, Ele saiu da sua glória, saiu do seu trono, se fez homem para morrer por mim e por você. Para você não dar ouvido, para você blasfemar, para você reclamar. Você não sabe o que está te aguardando. Porque o dia do juízo vai chegar. Você acha que é brincadeira? A palavra de Deus tem que ser levada a sério. Não é com zombaria, não é com desprezo. E a palavra de Deus está sendo exposta, vai ser exposta, para que você possa ser transformado através da palavra de Deus. Quando Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, é para você deixar de viver um fardo pesado na tua vida. Esse fardo é o quê? É pecado. O pecado que traz um peso. O pecado que traz morte para o homem. Foi isso que aconteceu. O mundo era para ser diferente. O mundo era para ser maravilhas. A paz do Senhor, irmão. O mundo era para ser um paraíso. Mas o que estragou muito, ainda vive estragando, é o pecado. O pecado foi uma desobediência. E essa desobediência continua. A primeira desobediência que aconteceu no Jardim do Éden, onde Deus deu uma ordem para o homem, para não tocar no fruto proibido da mulher. Mas eles desobedeceram a palavra, entrou pecado no mundo. Esse pecado continua até hoje, destruindo o ser humano. E a palavra de Deus fala que esse mundo já é do maligno. Que esse mundo jaz do maligno. E quem está dominando esse mundo é o diabo. Porque o povo não obedece a palavra de Deus. O povo gosta da farra. O povo gosta da imundícia. O povo gosta da prostituição, de festas mundanas. E Deus abomina tudo isso. O que está escrito? Conhecereis a verdade vos libertará. Para você saber e conhecer tudo isso que eu estou dizendo, é detestável diante daquele Deus Todo-Poderoso que está no céu. Que Ele veio aqui, passou por tudo que eu e você ia passar. Ele veio aqui para pagar um preço muito caro, que nem eu e você suportaria passar por esse preço. Que era morte. E morte de cruz. Uma morte mais cruel que existiu e existe. Ele por si mesmo se doou. Por mim e por você, pelos nossos pecados. Subiu naquela cruz. Depois de muito sofrimento, de muita humilhação, muito desprezo, cuspido, espancado, para pagar esse preço. Jesus veio esse mundo para ser adorado e glorificado, mas desprezaram Jesus e o crucificaram e mataram.
e continuam desprezando Jesus Cristo pelas suas práticas erradas, suas práticas pecaminosas, que afasta o homem de Deus ao pecado e leva à morte eterna. Mas Jesus Cristo, ele veio subir na cruz e pagou um preço caro e morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Mas para viver livre do pecado, pagou o preço para que a gente pudesse viver em santidade, em obediência a Ele. Mas aquele que continua fazendo, desobedecendo, aquele que continua fazendo a sua vida do jeito que quer, esse continua desprezando Jesus ainda. Ainda continua desprezando Jesus. É isso que esse mundão faz. É todos. Muitos estão aí dizendo que eu tenho uma religião, a minha religião vai me salvar. Desde quando Jesus Cristo implantou religião nesse mundo? Aonde você acha na Bíblia que Jesus trouxe religião nesse mundo? Jesus não veio trazer religião para você, não. Você acha que a religião vai te salvar? Você está enganado. Se você acha que você é evangélico, que você é católico, umbanda, qualquer outro tipo de religião, porque tudo isso é religião. E Jesus Cristo não está olhando para a tua religião. Ele quer santidade tua, obediência e transformação de vida. Quando ele disse para que saímos para pegar o Evangelho, é porque muitos estão dentro de quatro paredes, estão aí, diz que está servindo a Deus, está nada. Só vive guiado dentro de quatro paredes, ele tem preguiça, tem vergonha, tem medo de pregar o Evangelho nas ruas. Mas você vai ter um preço para pagar. Porque naquele dia você vai ser cobrado. A tua conta vem. A conta vai chegar. Eu quero ver o dia que você estiver diante de Deus, Deus Todo-Poderoso. Aonde Jesus mandou para você ir pregar o Evangelho nas ruas, nas praças, nos becos, para você libertar as pessoas desse mundo pecaminoso. Que a palavra possa ser tocada no coração das pessoas, ela ser transformada. Mas os preguiçosos, os avarentos, querem saber só de dinheiro, idolatrar. E tem preguiça, desobedecendo a palavra de Deus. Mas naquele dia que todos vão ficar diante do trono, diante de Deus, e todos vão se prostrar. Todos vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. É rico, é pobre, é milionário, todos vão ter que prestar conta. E ali as obras, o próprio Deus vai pedir o que você fez. Qual foi as tuas obras? Se eu te mandei você fazer, você não fez. Se eu falei para você me obedecer, você me desobedeceu. Você não vai ter direito de desculpa mais. Não vai ter mais desculpa. Que não ouviu. Que não ouviu a palavra. Que você não teve chance de ouvir a verdade. A verdade é essa. Porque homens vivem te enganando. Esses homens que se acham cheios de títulos, esses que são enganadores e mentirosos.
trocando Jesus Cristo, a palavra de Deus, por dinheiro, vendendo a palavra. E você não percebe. E você continua ainda cego e mudo e surdo. E não deixa o Espírito Santo abrir tua mente para entender que muitos estão mentindo. Só Jesus liberta. Só Jesus cura. Só Jesus transforma e traz salvação. Não há outro além de Jesus. Nunca houve nem haverá outro Deus além de Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus para todo sempre. Ele não muda e nem vai mudar. Ele continua fazendo milagre, cura. E Ele quer a salvação. Eu estou pregando aqui falando de Jesus porque tem amor à tua alma. Porque Jesus Cristo diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus, Ele amou. Por isso que Ele entregou a sua vida. E se Ele me trouxe aqui é para te dizer que eu também amo a tua alma. Para você ser salvo e deixar de viver como o mundo oferece. E esse Jesus, Ele fez muitos milagres. Ele trouxe vista ao cego. Ele trouxe vida aos mortos. Ele fez o surdo ouvir novamente. Tudo isso para mostrar que Ele é Deus Todo-Poderoso. E não há outro além dEle. Eu quero ler uma passagem aqui para você, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, onde fala aqui de um milagre que Jesus fez na vida de um homem. O título é O Leproso Purificado. E essa passagem é muito linda. Está escrito. Pega a tua Bíblia e lê. Está escrito. E diz assim, Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. O leproso dizendo para Jesus. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai mostrá-lo ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Aleluia! Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Como eu disse, Jesus ele continua fazendo milagre para aquele que crê, para aquele que quer ser liberto, para aquele que quer sair de uma vida de sofrimento, para aquele que quer ser transformado através da palavra e deixar Jesus Cristo transformar a tua vida nesse dia. Porque não adianta você só ouvir e não colocar a tua vida em prática. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, mais bem-aventurado
aquele que pratica a palavra. Por isso que nós pregamos para você praticar a palavra, viver a palavra, ser transformado através da palavra e para o Evangelho de Jesus Cristo. E aquele leproso, ele chegou até Jesus, Jesus descendo do monte, que Jesus vivia uma vida de oração. Jesus veio esse mundo para ser exemplo, para que eu e você sejamos exemplo como Jesus era. Agora, como que você pode estar servindo a Deus, fazendo o que você quer fazer da tua vida, servindo a tua carne, desobedecendo a Deus? Nunca. E Jesus, ele veio a esse mundo para morrer e mostrar como nós devemos viver, igual a ele. Como diz a palavra, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas quem não é, continua servindo o diabo. Jesus descendo do monte, uma vida de oração que ele tinha, e multidões seguiam Jesus, e aquela multidão esperando Jesus descer do monte. E ali apareceu um leproso. Creio eu que ele estava separado da multidão, porque a lepra na época era contagiosa. A lepra muitas das vezes matava pessoas, e o povo, a sociedade, não queria que aquele leproso ficasse junto dele. A lei é que era para aquele homem viver separado das pessoas. Esse é o pensamento das pessoas, sempre desprezando as outras. Não é diferente no dia de hoje. O desprezo, só porque tem dinheiro na conta, carro bom, casas boas, e ficar desprezando os mais humildes. Jesus nunca desprezou ninguém, mas você com a tua arrogância, você com a sua ignorância, despreza as pessoas. Ai de você naquele dia. Da mesma forma que você despreza os pobres, os doentes, os que estão vivendo numa vida de desprezo, naquele dia que vai ser desprezado vai ser você. Quem vai ser desprezado vai ser você. Eu não quero ouvir isso. Eu estou falando de uma verdade. Doa quem doer. Jesus desceu do monte e veio aquele leproso e disse: creio que é de longe, porque ele não encostou perto de Jesus, porque a lei determinava isso, para que ele não encostasse nas pessoas. Mas Jesus compadeceu dele. E ele disse, primeiro ele adorou, se prostrou diante de Jesus. Eu quero dizer para você que o único digno de louvor e adoração e de exaltação, somente Jesus Cristo. Só Ele que deve ser adorado. Só Ele que nós devemos prostrar diante, é do Senhor Jesus. Somente diante do Senhor. Aquele que ignora isso e vive prostrando diante daquilo que não faz nada por você, você está em pecado. Você está em desobediência. Porque o único digno de adoração e que devemos prostrar diante de Jesus
Está na Bíblia. E aquele mendigo prostou, aquele leproso prostou diante de Jesus. Porque ele ouvia falar de Jesus, dos milagres que Jesus já tinha feito. Os grandes milagres maravilhosos que Jesus fez. Os cegos enxergar, ouvido, os surdos ouvir, o morto ser ressuscitado. A Bíblia fala, se for contar todos os milagres que Jesus fez, a Bíblia não caberia a todos. É que a Bíblia não relata todos. Mas Jesus se apresentou a esse mundo, na época para Israel, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o que Israel fez, negou Jesus. Mesmo vendo os milagres, mesmo sendo o Messias anunciado, porque Israel, ao examinar as Escrituras, não devia ter tido nenhuma dificuldade de identificá-lo como Cristo. Diante de tanto milagre, aquele povo de Israel não devia ter dificuldade de identificar que ele era o Messias, mas não aceitaram Jesus. Porque Jesus veio simples, humilde. Eles queriam um cheio de título, rico, e desprezaram Jesus. Tanto é que crucificaram. E hoje essa geração maligna continua desprezando, crucificando. Na sua maneira de viver. A lepra, na época, é um quadro que identificava uma pessoa doente, que propagava a doença, que também representava o pecado, devido ao fato de ser destruidor, e que infeccionava, em alguns casos, em humanos, muitas vezes incuráveis. E hoje essa doença, que é pecado, que destrói as pessoas, o pecado que mata e leva para o inferno. Mas aquele homem se prostrou diante de Jesus e o adorou, a Bíblia diz. E ele disse: Senhor, se queres, pode me tornar-me limpo. É isso que você devia fazer. Da maneira que você vive, errada, porque não faz do jeito que as Escrituras mandam. A tua oração devia ser: Senhor, me faz limpo da imundícia, do pecado. Essa deveria ser tua oração. Pedir a Deus para que Ele te libertasse, te liberte da imundícia, das abstrações desse mundo. Aquela mesma atitude desse leproso que estava com aquela lepra. E hoje a lepra do mundo continua. Porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, destruir e matar. Ele destrói de que forma? Através do pecado, da desobediência, da ilusão. Porque o mundo vive iludido, com festas pagãs, com festas mundanas, na prostituição, nas drogas, e tudo
matando, porque o diabo oferece isso, ele quer ver as pessoas destruídas, oferecendo coisa que destrói as pessoas. Acorda! Acorda que você ainda está dormindo. Dormindo com as coisas que estão te matando. Vai chegar um momento que você vai... A enfermidade vai chegar na tua vida. Vai chegar um momento, se você não morrer antes, por tanta destruição que você faz no teu corpo, na tua vida, de qualquer forma você vai morrer. Eu vou morrer. Mas de que forma? Quando chegar o fim da vida. Como já está a tua alma? Porque o corpo não interessa, vai ser destruído. Vai ser comido pelos bichos, pelos vermes. Mas a tua alma, ela vai prestar conta diante de Deus. A tua alma, você vai ter que prestar conta. E é o que você faz hoje aqui, que vai refletir para você naquele dia. E naquele dia vai ser determinado para onde você vai. Porque existem dois caminhos: o céu ou o inferno. Ninguém vai ficar em meio termo. Ou é céu ou é inferno. A tua escolha é hoje, enquanto você vive. Enquanto você está respirando. Depois que o fôlego de vida acabar, já era. Acabou. Muda. Tem transformação de vida enquanto você pode. E aquele leproso, ele queria ser limpo. E pediu para quem podia fazer. Ele não pediu para qualquer um, não. Ele pediu para quem poderia fazer um milagre na sua vida. Que é o único que faz milagre. Pelo menos é o que eu conheço nas Escrituras. Pelo menos é o que eu leio e entendo. É o que você devia fazer: ler as Escrituras. Examinar as Escrituras. É o que a Bíblia nos manda fazer. Examinar as Escrituras. Porque cuideis dela, porque cuideis ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então já está em João 5,39. Lê a Bíblia. Lê as Escrituras. Examine a Escritura, que vai estar tudo que nós precisamos. É a Bíblia que é a verdade. É a Bíblia que nós encontramos o caminho. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Somente Jesus Cristo é o caminho. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Mas se você busca salvação por outros meios, você continua sendo enganado. E aquele leproso, diante do Senhor, as palavras que ele disse: que ele queria ser limpo. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele não pediu dinheiro para Jesus. Ele não pediu o carro do ano. Ele não pediu fazenda. Ele não pediu rancho. Ele não pediu bem materiais nenhum.
Ele só queria ser limpo daquela lepra. É o que você deveria fazer. Pedir a Deus para te dar entendimento, sabedoria e pedir perdão por teus pecados. E se libertar das imundícias. Para que você possa ser limpo. Se você realmente quer a tua salvação. Mas se você não quiser, problema teu. Continua fazendo o que você quer. Continua. O leproso simplesmente queria ser limpo. Ele não pediu coisas materiais. Que é um engano e mentira. Que as pessoas depositam sua confiança em bens materiais. A minha conta está recheada. Eu tenho a casa bonita. Eu tenho o melhor carro que eu quero. Eu estou bem e sossegado. Mas falta o Espírito Santo em você. O que falta a você é a presença do Espírito Santo. É como diz o fazendeiro, que a Bíblia diz, que ele tinha muitas fazendas. Ele tinha os celeiros que guardavam a semente que ele colhia. E teve um ano que ele plantou muito. E a colheita dele era muito grande. Ele disse, eu preciso aumentar os meus celeiros. Porque eu preciso, foi muita colheita, vai dar muita semente. Foi o que ele fez, aumentou os seus celeiros, seus depósitos. E guardou toda aquela colheita. Ele diz, minha alma, agora descansa, dorme, porque eu viverei por muitos anos. Eu estou sossegado agora, porque meu celeiro está cheio. Eu não vou precisar mais fazer mais nada, agora eu vou descansar. Porque eu estou rico, estou sossegado. Mas veio uma voz e disse para ele, que naquela mesma noite, ele ia ser tomado. O que adianta? O que adianta você achar que você tem tudo? Riqueza, bens materiais. Se está faltando para você, é Jesus Cristo. Aquele homem, ele achou que ele ia descansar a sua alma, ia ficar sossegado. Mas ele não sabia que aquela noite ele ia morrer. Ia dar prestação de conta. Porque ele estava pensando mais era em riqueza. Ele estava querendo mais viver uma vida regalada nesse mundo. É isso que esse mundo quer. Curtir. Viver do jeito que quer. Comer. Beber. Encher a cara de cachaça, droga e curtir a vida. Só que naquele dia a cobrança vai vir. Pode ter certeza. E Jesus, estendendo a mão, tocou naquele homem. Ele era desprezado, humilhado, ninguém queria tocar nele, afastado. Mas Jesus aproximou dele e tocou nele. Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo, quero. Jesus disse, eu quero que você seja limpo. A decisão tem que ser tomada de você. A atitude é sua. Se você quer ser limpo, transformado, a decisão é tua. Quando ele disse, eu quero ser limpo
o leproso, Jesus diz, eu quero. É isso que ele ainda quer fazer na tua vida. Mas só que você não quer, você não dá importância. Você não quer ser transformado, curado das coisas malignas que o mundo oferece, que o diabo oferece, e vai continuar da mesma forma. Mas se você quiser ser limpo, a decisão é para você hoje. Toma a decisão. Seja transformado pela palavra de Deus. Abandona os teus vícios. Abandona a prostituição. Abandona a idolatria. Abandona a imundícia. Abandona das drogas, das cachaças. Entrega a tua vida para Jesus. Aceita Ele como o teu único, suficiente Salvador, somente Ele. E adorarás somente Ele. Não dizendo que adora Jesus, que serve Jesus, mas adorando outros deuses. A palavra de Deus fala que Ele não aceita ser dividido com ninguém. Você está sabendo disso? Fica sabendo hoje. Se você não estava sabendo, fica sabendo hoje. Que Jesus não troca a glória dele por outro. Não troca. Está na Bíblia. Está nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Essa que estou expondo aqui para você nesse dia. Que era para você hoje. É para você. A palavra está sendo exposta. Mas você está dando atenção ou teu pensamento está longe? Não quer? O problema não é meu. Simplesmente teu. O meu dever eu faço. Obedecer a Jesus. E sua palavra. Eu estou aqui é para obedecer a palavra de Deus. Jesus disse, eu quero te limpar. Jesus disse, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aquele homem foi curado na hora. Porque ele pediu para ser limpo. Ele queria ser limpo. Aquele homem queria ser com a sua vida transformada. Queria ter dignidade. Queria ser uma pessoa que não tivesse culpa nenhuma. Ele confessou o seu problema. Instantaneamente Jesus curou ele. É isso que esse mundo precisa, ser curado. Da sua imundícia, da sua lepra, do seu pecado, da sua imundícia. É isso que você precisa. E o tempo está acabando, viu? A tua oportunidade está acabando. A tua oportunidade está acabando. E se você morrer hoje, como é que está a tua vida? Hein? Como está a tua vida? Já está pensando na farra mais tarde? Já está pensando como que vai curtir a tua vida mais tarde? E se você morrer daqui a pouco? Se arrependa. Porque Jesus Cristo está voltando. E vai te pegar desprevenido. Se arrepende e aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Entrega teus caminhos para Jesus. Entrega tua vida para Jesus. Fica entregando tua vida para aquilo que não pode fazer nada por você. Se prostrando diante daquilo que não faz nada. Só te engana. Acorda. Desperta tu que dorme. Jesus curou aquele homem. E aquele homem foi servir a Jesus.
andar com Jesus. É isso que Jesus quer, nos curar e nos libertar, para que nós possamos seguir Ele com fidelidade, sendo exemplo. Assim como Ele foi, nós também podemos ser. Se nós entregarmos nossa vida para Jesus e ser transformado pela palavra, e aquele homem foi mostrar para o sacerdote naquela época, porque tinha que mostrar, era a lei de Moisés, aquele que fosse curado tinha que se apresentar diante do sacerdote e pagar um sacrifício. Esses mesmos sacerdotes da época foram os mesmos que mataram Jesus, mandaram matar Jesus. Esse sacerdote, ele devia reconhecer que Jesus era o Messias. Ele devia reconhecer que aquele homem foi curado, porque era o Messias que tinha curado aquele homem. Mas ele não deu importância. Ele não deu importância para a cura que Jesus fez naquele leproso, que ele ficou limpo. O que ele fez, desprezou a cura que Jesus fez. É isso que serve esses sacerdotes, esses homens que vivem hoje na lei, aprisionando as pessoas. Você tem que dar isso, você tem que fazer sacrifício, você tem que pagar. Jesus Cristo já pagou a minha dívida, e já pagou a tua dívida, ali na cruz. Por isso nós não temos mais nada que ficar pagando sacrifício nenhum. Nós não temos nada que ficar dando, fazendo sacrifício para ser salvo, porque o preço já foi pago. E se você continua fazendo sacrifício para ser salvo, você está perdido. É porque você não crê na libertação que Jesus já fez. Aquele sacerdote tinha que apresentar sacrifício pela cura, mas o desprezo que ele deu na cura que Jesus fez, não deu a mínima. É isso que muitos hoje fazem na tua vida, para você ficar dando sacrifício, pagando para você ser salvo. Enganadores, mentirosos, falsos profetas. Fica enganando as pessoas. Em vez de ensinar a verdade, fica enganando, aprisionando e enganando. Se liberta. Você que vive preso ainda, seja livre para Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Um alto preço já foi pago, que foi morte, onde o seu sangue foi derramado na cruz. Não pense que aquele sacerdote ia morrer por aquele homem e por mim. Esses homens hoje mentirosos, que se acham tão importantes, pede ser morre por você, mas quer te enganar. Seja liberto. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus fiel, maravilhoso, Príncipe da paz, desde a eternidade. Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Ele não avisou nem dia, nem hora. Ele não deixou avisado o dia exato
nem a hora. Mas uma verdade é, ele vai voltar. Ele veio a primeira vez para morrer e para levar os pecados. Mas dessa vez ele vem como um cordeiro, mas dessa vez ele vem como um leão. Da segunda vez ele vem como um leão. Se hoje ele é teu advogado, naquele dia ele vai ser juiz. E a sentença vai ser dada. Não vai ter mais misericórdia. A misericórdia é hoje. Depois que você morrer, já era. Depois que você parar teu fogo de vida, já era. Por esse tempo de arrependimento e de conserto, enquanto está vivo. Porque a Bíblia nos exorta a Bíblia nos mostra como que nós devemos agir. E aqui em Hebreus, a Bíblia diz, no livro de Hebreus, assim também está escrito para que nós possamos ouvir e ficar atento. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Ou seja, para você entender melhor, depois que você morrer, você não tem nada que está purgando em lugar nenhum. Pelo menos que a Bíblia fala. Se morrer, depois disso segue-se o juízo. Mas se colocar na tua cabeça que você tem que ficar purgando, se você acreditar, naquele dia você vai ver. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue o juízo de Deus. Ali vai ser decretada a sentença. Ou é céu, ou é inferno. É o que a Bíblia diz. Não sou eu. Essa escritura que eu estou expondo aqui, para que nós possamos estar alerta que o juízo de Deus vem. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse 20, capítulo 11, diz assim: e vi um grande trono branco, eu que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Eis que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos
que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ao juízo de Deus, ele vai chegar. A Bíblia diz que os mortos, todos que morreram, vão ressuscitar e vai ficar diante do trono branco. E ali a sentença vai ser dada para grandes, pequenos, todos, velhos, todos vão ser julgados, segundo as suas obras. Por isso que eu já disse, o que você está fazendo? Para que você seja limpo e praticar as obras. Quer falar de Jesus? Ou você fica falando do quê? Que assunto que é o seu? Qual que é teu assunto? Você fica em rodinha fazendo o quê? Vai para as festas mundanas fazer o quê? E tem os crentes, diz que é crente, mas vai um cantor de pagode, um cantor mundano, e vai lá assistir esses shows mundanos, e diz que é crente. Crentes falsos, crentes manipulados pelo diabo, que crente não pratica as coisas mundanas. E se você diz que é crente e fica praticando coisas erradas, você é um mundano. E naquele dia você vai pagar. Porque você não vai nessas festas para pregar o evangelho, você vai para curtir o mundo. Ai de você, diz que é crente, que serve Jesus, serve nada. Serve os teus desejos carnais e o inimigo. E a Bíblia diz que vai ser tudo lançado no inferno. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui está escrito agora. Isso aqui você tem que guardar na tua mente. Está no capítulo 20, e versículo 15. Que está escrito assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso que você tem que estar com o teu nome escrito no livro da vida. Aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Para de idolatrar jogador de futebol. Para de idolatrar cantores mundanos. Idólatras. Está cheio de crente. Ah, eu sou evangélico. Quer enganar quem? Hein? Ai, meu, já aceitei. Aceitou Jesus, nada. Se aceitasse Jesus, não praticava as imundícias que você anda praticando. O juízo final está próximo. E ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. Ele está vendo tudo o que fazemos. Não adianta você achar que você está enganando. Você pode enganar o padre, você pode enganar o pastor, você pode enganar o bispo, você pode enganar o papa, mas Deus ninguém engana. Ninguém engana Deus. E não adianta inventar desculpa.
Não adianta. Tudo que você já ouviu. E essas palavras que está escrito, que Jesus mandou eu dizer. Não estou aqui para obedecer homens. Não estou aqui para obedecer ninguém. Somente Jesus Cristo. Ele disse para mim, como disse para os discípulos lá atrás, há muitos anos, mais de 2000 anos, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Se você não crê, você já está condenado. Conserta, arruma a tua vida, porque a tua alma vai pagar um preço. Prefira viver tua vida eterna com Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, aqueles que o nome não for achado no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que é a segunda morte. Por isso não fica você achando que você vai ficar, depois da tua morte você vai ter outra chance, não. Tua chance é quando você está vivo. E transforma a tua vida. Viva para Jesus Cristo. Viva para Ele, faça o que Ele fez. Lê a Bíblia. Em vez de você ficar em novela, essas novelas do diabo, perder teu tempo com jogo de futebol, nas bebedeiras, lê a Bíblia. Examinar as Escrituras, porque cuideis dela ter vida eterna. E são elas que testificam de mim. João 5:39. Examine as Escrituras. Que Deus possa ter misericórdia da tua alma. E que você possa ser transformado pela palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo te ajudar a você mudar de vida. E ouvir a voz do Espírito. Para de ficar ouvindo a voz do diabo. Examine as Escrituras, crê na palavra de Deus e seja transformado pelo poder do Espírito Santo. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. A palavra foi pregada, irmãos, aqui. Que Deus possa transformar a vida. Que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas. Mas importa que o nome de Jesus foi glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Só tem que agradecer esse Deus maravilhoso. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.